Enfim, hoje eu vou estar falando de jogos Otome. Eu tô falando de jogos Otome hoje. Otome, eu não faço a menor ideia de como que é. Eu tô com medo dos ruídos estarem aparecendo, então isso aqui é basicamente um teste. Mas, oi, boa noite. Geralmente eu falo bom dia para as pessoas aqui fora. Então, bom dia para vocês, boa noite, tanto faz o horário que você estiver assistindo. Mas, eu estava jogando Eldária. Quem joga sabe. Teve uma promoção de 1 mana, vai acabar amanhã. Amanhã é terça-feira, dia 17. E eu simplesmente tava pensando que faltam jogos Otome hoje em dia que são bons. Ai, Larissa, mas ninguém joga esses jogos. Eu jogo. São jogos que marcaram muito a minha infância. E não só a minha infância, porque eu tenho 18 anos atualmente. Eu tenho 18 anos e, assim, pra mim é uma coisa extremamente necessária. Eu gosto muito, mas, assim, eu jogo sempre, eu sempre gostei muito. Tinha drama adolescente, eu fiz um pequeno lembrete, assim, pra mim ler enquanto eu tava gravando o vídeo, mas eu pensei, não, eu vou falar o que vier na minha cabeça, porque normalmente é o que eu faço, né? O que eu venho dizer é, gente, tudo começou em drama adolescente da empresa Weblinks, inclusive eu jogo até hoje. Eu tava querendo voltar a jogar, na verdade. Se eu não me engano, em 2023 eu joguei o drama adolescente, que tem o Gabriel, Lucas e uma menina lá. Esqueci. A melhor amiga dela é Marina, que eu me lembre. E é isso, Marina, Maria, alguma coisa assim. Eu comecei a jogar pelos jogos dessa empresa. Eu lembro que, assim, quando eu era mais criança, assim, tipo uns 12... 12 não, que 12 já era muito tarde, né? Eu já tinha consciência própria. Mas eu lembro, assim, que há um bom tempo atrás, uns aninhos atrás, eu criei uma conta na Mordoce pra jogar na conta do Caxiel. Fiz uma continha pra ele, acho que todo mundo já passou por isso, né? Só que toda hora que eu tentava jogar, descia um ponto. Eu falei, porra, esse cara me odeia? De fato ele me odiava, né? Porque se ele gostasse de mim, eu não tava perdendo ponto. Mas o que acontece é que eu criei. Ele me irritou, eu lembro que eu nem passei pro segundo episódio. Ele me irritou e eu parei de jogar, porque eu falei assim, olha, você não vai me irritar se parar de jogar. Eu tô pensando nisso agora, porque com certeza quando eu era pequena eu fiquei muito triste. Porque assim, gente, desde sempre eu já dava sinais. Meu tipo é sempre um homem cabeludo. Homem cabeludo é foda, né? Não, não é o Tony Ramos. Homem do cabelo grande. Inclusive, eu vi uma garota no TikTok falar que ela não gosta de personagens do cabelo grande, que ela não lê livros de personagem do cabelo grande. Garota, com todo respeito, eu amo. Imagina o cara. Eu sempre gostei e o meu tipo já foi revelado no Caxiel. Mas assim, dos meus paqueras, eu vou expor um pouquinho dos meus paqueras de amor doce, já que a gente tá falando de jogos Otome. Dos meus paqueras, o único que tem o cabelo curto, cortadinho assim, é o Caxiel. Ó, cortadinho, é o Nathaniel. É só o Nathaniel. Porque eu sempre gosto de personagens de cabelo longo. Nossa! Eu daria coisas que eu não deveria dar só por um personagem do cabelo longo. Enfim, voltamos. Fui botar um brinco, porque pra mim eu tava muito... Tava faltando alguma coisa, eu descobri que eu tinha esquecido de colocar meu brinco. Mas, enfim, a questão que vem é... Eu sempre gostei de personagens do cabelo longo, porque dava um ar nas imagens, dá um ar na sua imaginação. É uma coisa gostosa. E normalmente os caras têm o cabelo todo muito curto, né? Eu não sei quem foi o amaldiçoado, quem foi a maldição que falou pros homens que eles deveriam cortar o cabelo. Tudo bem que não é a mesma coisa do homem do cabelo raspado no zero. É muito difícil ficar bonito. Mas tem os abençoados de Deus que você... Nossa senhora, você... Eu sempre gostei muito do Lissandre na vida alternativa. Não vou falar inglês, tá? Mas sempre gostei do Lissandre, Caxiel. Tem o Vladimir, que é daquele jogo de vampiros da B-Movie. Também, quem mais eu gostei? O Ezarel, de Eldária, Leiftan. Gente, sério, eu me casaria com esse homem. Eu estou falando de todas as paqueras, assim, eu vou ter que deixar o Nath e o Caxiel abaixo do Leiftan. Mas assim, eles estão quase juntos. O Nath e o Caxiel estão segurando os pés do Leiftan, mas ele é o dono do meu coração. Eu descobri Amor Doce primeiro que Eldária, e pra mim Amor Doce era, tipo assim, o melhor jogo. Jogo muito bom, ele te entrete muito. Eu já chorei jogando Amor Doce. Nossa, Larissa, mas é um negócio com drama de escola. A segunda temporada trata temas sensíveis, principalmente se você for na Taniette, você vai saber do que eu tô falando. Não tem como você agir com normalidade quando o seu paquera toma uma facada e fica falando, eu devia estar com você e a gente ia comer algodão doce.
E essa é a fase da... Não só da adolescência, né? Essa é uma fase muito importante na vida de muitas mulheres. Você jogar Amor Doce e Eldária vai definir a sua vida pra sempre. Você criança, essa vai ser você a partir de agora, entendeu? Uma parte da sua personalidade está reservada somente pra eles. E agora eu vou falar assim dos jogos Otome. Tem a Gênios e NC também. E INC. Eu não sei como fala, mas tem jogos da Gênios também que é muito bom. Eu lembro que um desses jogos me prendeu muito, eu não lembro qual é, então eu vou tentar lembrar pela capa e eu vou deixar aqui pra vocês do lado. Esse vídeo, inclusive, eu tive uma ideia de gravar ele graças a Stardew Valley. Larissa, Stardew Valley, teoricamente, não é um jogo Otome. De verdade, não é. Só que tem essa coisa, né, das historinhas de você tá escolhendo quem você vai casar, se você vai casar com a loirinha que te agride praticamente, mas ela te ama no fundo, ou se você vai casar com um médico lindo, delicado. Mas assim, inclusive, gente, ele dá uns fora, né, na gente, sim. Pela Maru, com todo respeito, Maru, não gosto de você. Eu não gosto de ninguém que era pra fazer par sem a gente. Eu não quero saber. Teve um jogo da Gênios que era muito bom. Eu sempre gostei muito de fantasia, então isso explica muito o fato de eu gostar mais de Eldária do que de Amor Doce, né? Porque é um mundo muito imersivo. Os próprios donos, eles criam um universo novo. E é muito difícil você criar um universo novo hoje em dia. Esse jogo já faz muito tempo, né? Ele começou a ser traduzido do jeito certo, sem o jogo ficar todo bugado, ficar aparecendo imagem do nada, assim. Faz pouco tempo, eu acho, pouco tempo, eu digo assim, em 5, 6 anos, faz pouco tempo que ele começou a mudar mesmo, né? Eu gosto muito desse universo imersivo. Eu tava até falando com uma amiga minha que Eldária serviria pra criar um universo de livros, assim, poderia virar livros. E se não fosse um jogo acabado de forma apressada, talvez eles poderiam ter feito um... Sabe, a B-Movie é muito inteligente, mas é muito boa porque a empresa é formada por homens. Eu não vou falar isso, eu não vou cuspir no prato que eu comi, né? Assim, eu gosto muito da B-Movie. Eldária é um jogo muito recheado, porque tem universo, tem uns animais que eles dão nome, tem magias, comidas, é tudo muito... Pá! Tem coisas que a gente já conhece, que são dragões, demônios, anjos, e essas coisas. Eu adoro essa história de demônios e anjos, porque... Pra quem nunca jogou Eldário, que eu acho muito difícil, mas talvez alguém aleatório esteja assistindo meu vídeo e se interesse, mas assim, tem uma ligação de almas que é incrível, eu adoro, sabe? Então, me pega um pouquinho assim. E eu jogava isso, tipo, desde muito nova, né? Só que eu lembro que em 2022 foi eu sempre falo que 2022 foi o melhor ano da minha vida, né? Mas em 2022 eu jogava, chegava da escola, que eu estudava de manhã, chegava, colocava uma música que eu lembro que tinha uma música da Astrid. Gente, eu vou falar Astrid, tá? E eu lembro que eu nunca tinha ouvido a tradução dessa música. Escutado. Eu nunca tinha escutado as traduções dessa música. E ela cabia exatamente. Eu falei num dos meus vídeos aqui, acho que foi no de vlog, que eu tenho tendência a ler. Ou foi ler, né? Mas teoricamente você jogou um joguinho de RPG, você tá lendo, né? Mas eu tenho essa tendência de deixar as músicas no aleatório. E quando eu vou olhar, as traduções se encaixam perfeitamente com o que eu tava lendo. Então, eu devo ter algum tipo de superpoder. Algum tipo de superpoder. Algum tipo de superpoder, porque é muito estranho essa forma que as músicas se encaixam perfeitamente com o que eu tô precisando, com o que eu tô lendo, e aí ela se torna a música deles. E isso aconteceu com o Leifton e com a Erika. A Erika é a personagem principal de Eldária. Eu vou parar de falar de Eldária, que eu tô há 11 minutos falando de Eldária, né, praticamente. No seu grande geral, eu gosto muito. E saindo de Eldária e indo pros jogos da Gênios, eu gostei muito de um, porque, se eu não me engano, era de uma personagem que ela tinha esquecido de tudo, ela tinha esquecido sobre o passado dela, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não lembro se ela era de uma vila, se ela... Teve um que eu joguei que ela era da cidade, ela se envolveu com vampiros. E uma coisa que eu gosto dos jogos de gênios, tirem suas conclusões. Eu gosto que a gente pode escolher ficar com todos os paqueras, e aí a gente decide quem a gente gostou mais depois. Ah, Larissa, então quer dizer que você precisa ficar com todos os paqueras pra decidir qual que você gosta mais? É que no negócio da Gênios as histórias são mais corridas, né? O jogo, ele demora muito mais pra ele... Ele demora muito menos, na verdade, pra ele passar. Então, pra você decidir ali como que vai ser com cada um quando vocês começarem a namorar, é só você pegando todos eles juntos. É, eu tô me manchando, né?
E eu sempre gostei muito disso na Gênios, que você não altera em nada, você pode escolher no final, depois tudo certo, você escolher, pronto. Mas eu lembro que tinha um carinha, ele tinha uma cabeça de tigela, ele me lembrava melancia, mas foi ele que eu escolhi no final. Teve uma cena que tava tocando Take on the World, e tava passando uma cena deles deitadinhos numa cama. Para. Ele tava machucado e ela também, e eles, tipo, super agarradinhos, assim, eu falei, vai ser você. E eu gosto muito dessas coisas na Gênios também, que eles fazem segundas temporadas, né? Segundas, terceiras, se eles verem que o jogo mandou muito bem, eles vão lá e faz. Eu não sei, parece que não parece, na verdade, que a empresa parou. Tô querendo jogar, inclusive, o de Alice. Não é no Alice, né? Em Wonderland. É no País das Maravilhas, se eu não me engano. Acho que não tem nada relacionado, assim, diretamente com Alice no meio, né? Tipo, vai que jogam a gente com Alice, né? Não sei, nunca joguei. Mas eu tô querendo jogar. Eu tô me sentindo, inclusive, muito nerd por falar dessas coisas abertamente. Porque, assim, normalmente sempre joguei muito segredo, assim. O pessoal foi descobrir que eu jogava essas coisas na escola, sem querer, tá bom? Quando eu lembro que eu tava no 9º ano e tava tendo aula vaga. A gente tinha acabado de voltar da pandemia, então era foda-se, né? E eu tava jogando. E eu acho que alguém viu. E eu lembro que depois disso também, eu comecei a tentar convencer todas as minhas amigas a jogarem. Elas jogaram? Isso aí já é outra história. Mas eu tentava convencer. Eu lembro que eu até consegui convencer uma das minhas amigas a jogar, mas ela era virtual, então acabou que eu não acompanhava. Eu lembro também que eu pedi pra um dos meus amigos jogarem enquanto eu assistia e eles jogaram, mas não deu muita coisa também, que jogaram ali enquanto a gente tava na sala, só que eu tinha que deslogar porque a conta não tinha e-mail pra logar, né? Então acabava que era assim, jogava por um tempo e depois parava. Mas eu sempre gostei muito. E aí, até que hoje em dia, eu tenho pessoas que jogam, que estão no meu convívio, então assim, eu acho muito legal. Eu gosto de acompanhar principalmente. Gente do céu, achei que eu tinha quebrado meu óculos. Puta que pariu. Larissa, por que você não usa óculos? Porque eu fico com a olha. Pessoas do meu convívio que jogam. E eu acho isso muito divertido, pra ser bem sincera. Porque eles estão passando por coisas que eu já passei. Eu passei sozinha e não tinha ninguém pra comentar. Só que hoje eu posso comentar o que eu passei há muitos anos atrás. Mas enfim, Larissa, qual é o motivo deste vídeo? O motivo é eu falar de jogos Otome e eu encontrar pessoas que jogam. Eu tava até pensando em trazer, né, quando eu puder, não sei quando, mas eu estava pensando em trazer vídeos jogando. Porque, por exemplo, eu terminei a Rota do Castiel eu terminei a Rota do Castiel, as duas, a primeira e a segunda temporada, esses tempos quando teve promoção de um PA. Mas a do Nathaniel, eu terminei só a segunda temporada. Falta a primeira ainda, né, que o High School Life demora muito mais que a segunda temporada, que é o University Life. Larissa, como você terminou? É porque eu já sei a história, né? A gente só não sabe com muitos detalhes exclusivos como que funciona a história. É que é muito difícil você entrar pro mundo de Amor Doce sem você saber de nada, né? Por isso que é mais gostoso pra mim também. A primeira experiência jogando Eldaria foi muito mais gostoso pra mim. Porque eu sei de bastante coisa. Na verdade, eu sei de coisas, não é muita coisa. Porque quando você começa a jogar, é um mundo muito imersivo. Eu tô voltando a falar de Eldaria de novo, eu vou parar. Eu tava pensando em trazer eu jogando a Rota do Lissandre, que o Lissandre é um dos paquetes que eu me interesso muito. E eu tava pensando em trazer. Não sei o que vocês acham, não sei como vai ser eu jogando Amor Doce gravando, porque eu nunca tive isso. Eu sempre tive meus tempos de surtar, então provavelmente eu vou estar jogando com algum fone, assim, pra eu me divertir enquanto eu jogo. Que eu gosto de ouvir música, eu necessito ouvir música enquanto eu jogo, enquanto eu leio. Mas eu tava pensando, né, eu não sei como vai ser daqui a um tempo, não sei que rumo isso vai tomar, mas eu gostaria. Eu gosto. Porque, nossa, tem muitos paquetes que eu queria jogar também. Tipo, eu vou fazer Eldaria de novo. Tipo, Eldaria, eu queria jogar a temporada do Ezreal. Eu desisti dele por muitos motivos, porque quando o Leifnan apareceu, os meus olhos só estavam pra ele, gente. Eu tava na Rota do Ezreal e eu mudei. Mas é isso, eu estou com saudade de jogos Otome, tá? Otome. Eu nunca sei se fala Otome. Eu vou falar Otome, tá? Tô com saudade de jogos Otome. E tem jogos muito bons, que assim, tem aquela experiência de você começar com um paquera e você terminar com outro, que você troca ali no meio. Pessoas descartáveis, né? Empresas que eu mais joguei jogos, assim, que eu estarei recomendando aqui. Tem a Weblinks, que eu descobri que faz um bom tempo já, que não tá mais na Play Store, tá? Não tá mais. Não tá para você baixar na Play Store, na App Store, não tem mais. Então, você baixa pros... Eu não posso falar isso, né? Que parece que eu tô recomendando coisa errada. Mas foda-se também. Baixem por terceiros. Ou por segundos. Tanto faz. Mas se você jogar, assim, em algum lugar... Se você for esperto... Você acha todos os jogos, sem exceção, e ainda não tem
anúncio pra você assistir, pra você passar pro outro episódio. Inclusive com o E. Sabe o que eu descobri? Eu tenho Twitter, né? Eu não devia falar isso. Mas eu tenho Twitter. E meu Twitter, ele é muito variado pra muitas coisas. Tipo, tem fandom de Stranger Things, tem fandom de Amor Doce, de Eldaria, tem fandom de outras séries que eu já assisti, de livros, inclusive. E assim, falando sobre jogos, vocês não sabem o que eu descobri. Um desses jogos que eu joguei, uma dessas coisas que eu descobri, é que um dos paqueras que eu escolhi. Isso aqui é foda, né? Um dos paqueras que eu escolhi, ele me trai. Nem nos jogos a gente tem homem fiel. Acontece, né? Por isso que eu sou muito cadela de Amor Doce de Eldaria. Apesar de eu não estar jogando um novo jogo, por motivos de a empresa ela tá muito gananciosa, gente. Eles acham que eu tenho dinheiro pra ficar gastando o tempo todo com energia. Eu não tenho. Agora, pra você ter uma imagem a mais, assim, uma cena pós-imagem, você tem que pagar. Em que mundo nós estamos vivendo? Mas eu descobri que eu sou corna. A personagem, tá? Eu levo muito a sério. Na verdade, eu levo muito a sério essa coisa de criar personagens e lore pra cada. Eu descobri que é lore ultimamente, então eu tô usando agora, tá? Mas eu descobri que eu sou muito a favor de criar personagens e lore pra cada uma delas, porque fica muito mais gostoso de você jogar, entendeu? Você dá um nome, cor de cabelo, você decide tudo, e aí você cria a história dela na sua cabeça. Muito mais divertido do que você dar o seu nome e ter a sua história normalmente. Eu não gosto. Eu descobri que eu sou corna pra ex-namorado. Gente, qual é essa obsessão com ex? Nós, cachietes, a gente sabe. Sofremos muito com a puta da Débora. Eu vou falar Débora, que Débora é muito estranho. Débora. Aquela puta da ex dele encheu nosso saco, mas graças a Deus o Castiel, ele é um homem muito fiel. Porque esse homem, ele falta lamber a sola do salto que a do Sete usa todos os dias. Ele espera ela com o maior carinho do mundo. Ele é aquela música lá. Ele carrega minha bolsa. Ele abre a porta do carro. Graças a Deus o Nathaniel não tem ex. Ai, a Melody. Gente, a Melody nunca foi nenhuma... Como que fala? Ela nunca foi nem opção. Quando o Nathaniel tinha oportunidade, ele humilhava ela. Humilhava com classe e inteligência, né? Porque a gente gosta desses homens. E, gente, ela nem gostava dele de verdade. Vamos abordar um assunto aqui? A Melody nem gostava do Nathaniel de verdade. Porque ele mudou, ele passou por uns problemas e ele mudou. Ela foi a primeira a crucificar ele. Então, ó, pau no cu da Melody. Odeio ela, tá bom? Mas, enfim. Tem esse personagem Gabriel, desse jogo... É trama adolescente, se eu não me engano, que eles fazem teatro e tem um professor. Não é um professor muito mais velho, tá? Se eu não me engano, a personagem tem 17 anos e o professor tem uns... Pensando bem agora, né? O professor tem uns 20 anos, 21, só que parece que ele tá ali porque ele é novo nisso, né? Ele recém se formou, se eu não me engano. Então, ela deve ter uns 17, ele tem uns 21. E assim começa. Ela tem um melhor amigo que gosta dela, que é o clássico, né? Sempre tem esses filmes de melhores amigos que gostam. Quando não é Friends to Lovers, aí o melhor amigo é sempre um chato do caralho. Você não entende porque que a personagem tá falando com ele ainda. Mas tem essa história do melhor amigo gostar dela, e você decide se você pode ficar com ele ou não, tanto faz, né? E tem esse professor que chega e o melhor amigo dela começa a ter ciúmes. Eu tô contando a historinha, né? Foda. Mas só pra dar um contexto, ela conhece esse professor, ela tem problema com socialização, inclusive muito eu, tá? Porque eu tenho muito problema com socialização também. Socializar. É isso. E depois que ela sai chorando e tem uma imagem super dramática, como já avisa o jogo, né? O drama adolescente. E eles começam a se aproximar e esse melhor amigo dela não é Lucas, na verdade, o nome dele é João. Gente, me perdoa. Tem um Lucas, eu acho, mas não é esse. O melhor amigo dela, o João, começa a olhar ele estranho, não sei o quê. Quando pensa que não, eles têm uma cena de beijo técnico. E o Gabriel, safado do caralho, ele fala assim, não, deixa que eu te ensino, bem na frente do melhor amigo dela. E pá, eles se beijam e aí começa a história deles. Só que aí, ele tem uma ex, é sempre a ex que é histérica, né? Isso com certeza foi feito ou por uma mulher muito paranoica, louca, ou por um homem
Um homem, muito provável que tenha sido um homem que sempre trata as mulheres como histéricas, tá? Pô, já vai um aí. Eu tô toda confortável aqui, né? Ó, realmente, deve ter sido feito por um homem que acha as mulheres histéricas. E essa menina fica correndo atrás dele porque ela tem problemas com os pais. Ai, começa a tocar daddy issues agora. E tem uma cena de beijo que ele... ele usa a desculpa que ele beijou ela pra ela parar. Não, ela pede o último beijo e ele dá. E ele fala pra personagem que ele beijou ela pra ela deixar ele em paz. Gente, por favor, tá? Não fode, porra. Como assim você beija sua ex pra ela te deixar em paz? Meu querido, as coisas acontecem se você quiser. Você pode abrir um BO contra ela se ela continuar te seguindo. Para de encher o saco. Gente, isso aí é desculpa pra trair, tá bom? Ai, você tem que aceitar micro traições do seu relacionamento. Lá vou eu falar agora. Meu relacionamento, eu não tenho um, não sei quando terei, mas os meus relacionamentos, até nos meus jogos, tá bom? Vão ser mais fechados que os portões do inferno. O calabouço do inferno ainda, que é mais fundo dentro do inferno. Porque não tem isso de microtraição. Não tem isso de, é pro bem de alguma coisa. Você que se foda, porra. Eu, hein? Beijar é isso pra te deixar em paz? Você que pode colocar um basta. Isso eu descobri ontem no Twitter, porque uma amiga minha lá do Twitter me falou. E eu fiquei chocada. E agora eu me sinto na obrigação de começar a jogar de novo. Na minha perspectiva de agora, de uma Larissa de 18 anos, ver o que a Larissa de 11, 10 não viu. Gente, não é possível que teve traição e eu não percebi antes. E como que pode essa coisa? Novamente, isso traz uma coisa também. Homens mais velhos sempre dão dor de cabeça. Os mais novos também dão, muito mais parece você estar com a criança. Mas assim, pega um da sua idade. Fique com um da sua idade. 1 ano, 2, 3 anos já começa a extrapolar. Mas normalmente, só normalmente, tá? Eu não me considero adulta. Mas eu sou uma jovem adulta que acha essas coisas. Mas pode ser que um adulto que realmente se relaciona com um adulto já é outra história, que é mais velho e tal, já é outra história, porque ambas têm maturidade já, né? Cada um com sua vida. Mas, na minha idade, principalmente na idade dessa garota, não namorem homens de 20 anos mais, tá bom? Mais a mais. Não compensa. Eu preciso jogar todos esses jogos de novo porque é muito... Eu quero trazer sobre todos esses jogos. Eu nem sei se vou assistir sobre isso, mas eu sinto a necessidade de trazer, porque eu gosto. E eu acho que as pessoas vão gostar também. Pessoas que têm um gosto como o meu, né? Tem muitas pessoas por aí, espalhadas por aí, que gostam, então talvez eu faça. Talvez, né? Eu tenho que terminar de ler também, eu tô tendo que fazer muitas coisas assim, muitas coisas, né? Nossa, que vida difícil. Mas eu tô tendo que ler, escrever, porque eu escrevo também, né? Jogar pra trazer umas coisinhas novas. Gente, eu tô muito coisado com esse microfone, caralho. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, né? Estou pensando se eu trago jogos ou não. Pra contar as histórias, eu vou jogar de novo, eu já tô baixando de novo. E eu não vou poder mais jogar Eldaria por simples motivos de acabaram minha graça, acabaram com a minha vida. Não vai dar mais pra eu jogar porque acabaram meus manas, então sem manas não tem como eu jogar. Mas estou pensando se eu trago sobre... Tem muitos canais, né, que tem essa coisa de Eldaria, mas eles não conversam tanto. Porque até recentemente, assim, a Bmovie tinha tirado os direitos de postarem sobre Eldaria, sobre Amor Doce, só que eles viram que o jogo caiu e você pode voltar a jogar de novo. Tiveram esses jogos. Aí teve o Genius, teve a Bmovie, teve a Weblinks. Tem um jogo de amnésia também, que teve um plot fudido. Eu particularmente não gostei tanto do plot, assim, embora eu tenha gostado muito do jogo, que eles passam num tempo frio, ela acorda assim perdida. Me lembrou um pouco de Anastácia, pra quem nunca assistiu, eu acho muito difícil, né, porque é um filme clássicozão, assim, de tão bom. Isso é a mesma coisa que acontece no jogo, né, a menina acorda, ela só acorda com um pingentinho, não lembro se era uma pulseira, não lembro se era uma pulseira ou se era um pingente, mas ela tava e nisso tinha o nome dela, a gente escolhe o nome, né? E aí um caçador encontra ela, tananã, tananã, ela conhece o médico, tananã, tananã, e o caçador fica com ela, é um caçador não, ele é um lenhador, e ele fica com ela, né, assim, leva ela pra casa, porque ela conhece a irmã dele, e a irmã dela tem super compaixão pelos outros. Eu nunca deixaria um desconhecido na minha casa, assim, com a Shin no meio do mato ainda, mas assim, né?
Com um lenhador dentro de casa eu não teria muito medo, né? Porque eu tive até uma pauta dentro da sala, assim, quando eu tava estudando no passado, que tava eu, meu amigo, e um outro colega. E eu falei, gente, será que eu escolho lenhador ou médico? Isso foi uma pauta muito interessante sobre os prós e contras, que eu não posso nem falar. Só que aí, o plot dessa porra toda é que, na verdade, ela tava num coma, e tudo isso era um complô que a gente ia acordar, nós somos casadas com nenhum desses dois, somos casadas, e a gente tá traindo o nosso marido com um segurança e tem o médico, né? O lenhador, nesse caso, ele vira o segurança e o médico continua sendo o médico, né? Mas parece que você tem um caso com quem você ficou no seu coma, né? E, gente, eu não sei que caralhos que eu vi. O que essa empresa tem com traição? Por que é tão interessante você trair? Alguém te traiu? Você que fez os jogos e tirou do ar. Alguém traiu você? Ou você traiu alguém e você achou muito maneiro pra você começar a fazer essas coisas? Por favor. E eu não lembro, eu não terminei o jogo, eu só desinstalei, ele não salvou progresso. Então, já vai um aviso se você for jogar. O jogo não salva progresso, não tem essa de desinstalar. Outros jogos que eu acabei de lembrar. Duskwood. Já começa a tocar músicas na minha cabeça. Porra, volta, Jake, pelo amor de Deus. Gente, Duskwood, ele está acima de qualquer jogo que eu já joguei. Eu joguei ele muito tarde. Eu joguei ele no começo desse ano. Eu não comecei... Na verdade, eu comecei a jogar Moonveil. Eu gastei dinheiro em Moonveil, tá? Pra vocês terem ideia do meu vício, eu já gastei dinheiro com uma Doce também, tá bom? Mas eu gastei dinheiro em Moonveil e assim... Gente, cadê o Jake? Onde está o Jake? Como que eu tinha esquecido disso, velho? Porra! Foi um jogo assim, ele desperta muitas emoções em você, entendeu? Você se apaixona, você é traído, seus amigos, ninguém é confiável, você gosta de mais de um, você sente dó de outros. Tem assassino, eu tenho uma raiva daquela Hannah. Porra, puta que pariu! Hannah, vai tomar no cu, tá? Eu não sei, gente, todo mundo fala que, ai, a Hannah não fez nada sozinha. Gente, eu odeio o Rick igualmente, tá bom? Eu fiquei com muito ódio dele, que foi graças a ele, graças à filha da puta da Hannah, que o Jake provavelmente, ele não explodiu, né? Isso já é comprovado. Mas que o Jake se fudeu, a gente não sabe onde ele tá, ele não tá preso, né? Que ele mandou um recado pra gente Moonveil. Eu tô me contrariando, porque as minhas memórias, elas vão aparecendo de acordo, né? Mas foi graças a esses dois que ele se fudeu. E... que saudade, sério. E na verdade, Moonveil não é uma continuação de Duskwood, tá? Só que é uma história alternativa que eles desbloquearam e, basicamente, ninguém tá realmente jogando o Moonveil pelo jogo individual. Ou, assim, eu não vou falar ninguém, porque ninguém é uma garantia muito grande, né? E tem várias pessoas por aí jogando. Mas a grande maioria, eu diria que uns 80%, tá jogando Moonveil por causa do Jake e do outro pessoal do Duskwood, que a história é deliciosa. Mas Moonveil também é muito bom, tá bom? Moonveil é, assim, particularmente... tá muito gostoso, tá dando mais medo do que Duskwood, que Duskwood a gente joga mais pelo mistério, é muito legal, a gente vai hackeando as coisas, abrindo umas pastas, e aos poucos a gente vai descobrindo que a Hannah não era tudo isso, né, que todo mundo fala, boazinha santa, só se for do pau, cara. Eu adoraria, inclusive, que Everbit começasse a interagir mais com os fãs, eu vejo muito isso, né, no meu Twitter, e eu concordo, se não me engano, é Mari. Ela é meio que... Ela conversa muito, ela é muito ativa ali no meio de pessoas que jogaram Duskwood, que jogam Moonveil. Ela é muito ativa e é uma coisa que eu tenho que concordar com ela. A empresa tem que interagir mais com os fãs porque demora muito pro episódio ser produzido, né? Porque ele não é essas coisas que a gente tá vendo de personagens desenhados, é uma coisa do tipo... atores mesmo. E são atores desconhecidos, assim, que é muito mais legal porque a gente não assimila eles a outros papéis, a outros lugares que a gente já viu. A gente assimila eles exatamente ao jogo. Se eu não me engano, o ator do Dan, ele é muito foda. Então, assim, ele interage com os fãs que vão conversar com ele no Insta, né, e tal. Então, seria muito legal se a empresa fizesse isso também, porque os atores estão fazendo mais que a empresa nesse negócio de estar interagindo, estar mantendo o fandom vivo. Basicamente isso. Os episódios demoram muito tempo pra lançar. Eu lembro que eu joguei o primeiro episódio de Moonveil, se eu não me engano, foi no começo de 2024. O segundo veio no começo desse ano, se eu não me engano. Ou foi no começo desse ano. E provavelmente o terceiro, ou ele vai vir
no fim desse ano, no comecinho do outro, porque ele tá em 30 e poucos por cento, né? Eles vão mostrando a porcentagem pra gente bem raramente, assim, eles atualizam. Mas é isso, é coisa com atores, tem muitas pessoas que escrevem sobre, e tem aquela coisa de filmagem com câmera profissa mesmo, assim, é muito legal. Eu gosto bastante. Foi um jogo assim, gente, eu fiquei me sentindo um poço de solidão depois que eu terminei Discord. Então, a Bia, ela teve que me ouvir por vários dias. Eu tive que criar uma conta no Instagram que eu nem administro, eu não faço nada com ela, pra eu expressar o que eu tava sentindo. Eu tava muito triste, eu chorei por causa do jogo. Mas é isso, mexeu muito e é por isso que eu gosto de jogos Otome. Eu acho que eu concluí tudo, né? Então, olha, joguem Amor Doce, joguem Eldaria, joguem Discwood, principalmente Discwood, tá? Você não vai se arrepender. Você começa jogando falando assim, você não vai dar nada, mas depois ele vai te conquistando e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, hoje, tem inveja de quem joga essas coisas pela primeira vez. Então, joguem Eldaria, Amor Doce, Discwood, joguem os jogos da Weblinks, que apesar de serem mais curtos e menos desenvolvidos, são muito gostosos de jogar também. Gênios. Então é isso. Um beijo. Tchau. E, sei lá, se inscreve no meu canal aí pra ajudar, fazendo um favor, tá bom? Deixa o like e comentem, tá? Interajam comigo pra eu saber do que vocês querem que eu fale. Assim, dependendo, né, se eu puder falar sobre. E é isso. Até depois. E eu acho que eu vou gravar um vídeo ainda hoje falando sobre um filme terrível que eu assisti. Então, fiquem espertos aí. Beijo.